Olá pessoal, vamos continuar a leitura do Fedro, livro do Platão. Eu parei no momento em que ele falava sobre cada um escolher o amor de acordo com o seu caráter. E ele aqui dizia, por exemplo, de acordo com cada deus que alguém segue, ele vai se comportar de maneira equivalente. O que ele quer dizer com isso, o Platão? Só exemplificando aqui um pouco, Ele estava falando para gente sobre a possibilidade de ter um amor ligado ao divino ou um amor mais relacionado aos desejos, aquele pteros, Fazer crescer as asas que estão atrofiadas pelo desejo, Então, ou essa asa ela vai crescer para cima em torno do divino, ou ela vai estar ali de alguma maneira lembrando daquela grande beleza, mas se atraindo pelo belo amante, por aquele jovem, por exemplo, que o faz de alguma maneira recordar de uma beleza que ele não consegue atingir, e aí ele usa, entre aspas, nas minhas palavras, esse amor, essa atração, para poder de alguma maneira chegar à contemplação da beleza de alguma maneira. E aí, em função do caráter de cada um, ele vai ter esta relação. Então, por exemplo, se alguém ama a comida, é preso pelos sentidos do paladar, por exemplo, ele vai estar desenvolvendo, claro, estou usando aqui a palavra amor de uma forma mais simplificada, Esse amor desejo, ele vai estar nesse desejo pelo alimento. Se a pessoa já deseja, por exemplo, algo mais belo, talvez seja um músico. Lembra que o Platão acabou nos falando sobre diversas pessoas? Ele falou sobre o filósofo, falou sobre o músico, falou sobre o médico, um pouquinho antes. Então, se a pessoa, por exemplo, ele é um músico, o músico ele já tem essa possibilidade de abstrair um pouco mais. Quando ele toca, ele já começa a atingir um outro lugar de beleza. E aí, assim, existem esses estágios. Por exemplo, um filósofo, na classificação do Platão, que é aquele que pode já estar na busca da contemplação das ideias. E aqui, então, ele nos disse, parando aqui na parte especificamente de ontem, ele nos disse exatamente isso, que você, de acordo com o seu caráter, vai escolher uma espécie de amor, Você vai escolher um objeto para prestar um culto secreto. Continuando então. Assim, os que se encontram na órbita de Zeus procuram amar o que tem a alma semelhante a Zeus. Procuram saber se o amado tem vocação filosófica e qualidades de chefia, e logo que chegam a uma conclusão, dispõem-se a amá-lo e tudo fazem para desenvolver no amado o amor desse Deus. E se acontece que não viveram antes sob o signo deste Deus, entregam-se totalmente a cultivar as suas qualidades e esforçam-se por as aperfeiçoar pelo ensino. E eles mesmos, se decidem a prosseguir este aperfeiçoamento. Outros procuram descobrir o caráter de Zeus e, uma vez descoberto, entregam-se inteiramente ao seu aperfeiçoamento, pois a sua maior necessidade passa a ser de tudo orientar no sentido deste Deus. Tá claro aqui, que estamos falando desses deuses, São os atributos desse Deus, o que cada um deles representa aqui, que ele quer nos dizer, E aí, de acordo com o que a gente se identifica, a gente vai colocar a nossa escolha, a nossa consciência para poder fazer essa busca. Por isso é interessante descobrir quem é o condutor desta carruagem com 2 cavalos, para que possa estar guiando esses cavalos, se guiando, no sentido do ou vou para cima, com entusiasmo, com vontade de buscar o melhor de mim, me aperfeiçoar pelo ensino, como ele está dizendo, ou vou me deixar entregue, por exemplo, aos meus desejos. Continuando aqui, então. Logo que o conseguem encontrar através da reminiscência e se deixam invadir pelo Deus,
são tomados de um vivo entusiasmo e dedicam-se a imitar, tanto quanto lhes é possível, o caráter da divindade. E como consideram o amado como a causa desse estado, passam a amá-lo ainda mais. Mesmo se, com as bacantes, vão buscar o elemento a Deus, bacantes, né, as companheiras de Baco ou Dionísio, né? E se vão buscar, então, o alimento a Zeus, espalham-no sobre a alma do bem-amado, tornando-o semelhante na medida do possível ao Deus. Os que se integram no cortejo de Hera, esses procuram alguém com qualidades régias e logo que o encontram, todos procedem como se reis fossem. Os que seguiram Apolo, bem como aos outros deuses, regulam a sua conduta consoante os casos e procuram que os seus amados se adaptem à sua natureza. Quando conseguiram alcançar o seu objetivo pela limitação do seu próprio Deus, persuadem os amantes e levam-nos a proceder em obediência a esse Deus, tanto no aspecto da atividade espiritual, como no aspecto do comportamento social. Da capacidade de cada um depende o não terem inveja do amado, nem mesquinhas malquerenças. Pelo contrário, tudo fazem para tornarem os seus amados semelhantes aos deuses. E deste desejo se encontram animados os verdadeiros amantes. Podemos então concluir se conseguem levar o amado a participar do seu interesse, essa vitória é simultaneamente uma iniciação. O amado que se deixa subjugar por um amante possesso desse delírio, entrega-se a uma paixão deveras nobre, que será uma fonte de felicidade, assim se deixa seduzir o que foi seduzido. Lembremos que no princípio da narração desse mito, dividia a alma em 3 partes. 2 correspondente aos corcéis e uma terceira correspondente ao cocheiro. Aqui uma parte interessante, ele vai retomar o assunto do cocheiro, vale a pena prestar atenção e entender essa relação que ele está fazendo entre beleza, amor, né, o belo e o autoconhecimento, né, e o amado, né, esse amor que através dele você consegue aspirar, né, relembrar essa beleza que existia, mas agora não, como você não chega à beleza que está lá no alto, você consegue chegar ao belo, e esse belo te inspira ao amor, e essa diferença de como é que pode ser esse amor, de acordo com os apetites da sua alma, que ele vai explicar aqui, e você sendo aquele que deve dirigir esses seus apetites, o apetite do cavalo branco, o apetite do cavalo negro, aquele que está mais ligado aos desejos, aquele que está mais ligado à obediência. E vamos continuar o livro para entender isso aqui um pouquinho mais. Então vamos lá. Lembremos que no princípio da narração desse mito, dividia a alma em 3 partes, 2 correspondentes aos corcéis e uma terceira correspondente ao cocheiro, corcéis, os cavalos, né? Devemos continuar a ter esta divisão em mente. Disse que um dos corcéis era de boa raça e outro de má raça, mas agora importa que procuremos saber em que consiste a bondade de um e a maldade de outro. Pois bem, o primeiro, de melhor aspecto, tem um corpo harmonioso e bem lançado, pescoço altivo, focinho arrebitado, pelo branco, olhos negros, desejo de uma glória que faça boa companhia à moderação e à sobriedade. Como é amigo da opinião certa para ser conduzido, não precisa de ser esporeado, pois basta, para o fazer trotar, uma palavra de comando ou de encorajamento. Por sua vez, o segundo é torto e disforme. Vou parar por aqui, né? Só para fazer um comentário. Então, aqui ele dividindo essa alma nessas partes, lembrando que ele já citou que essa alma é imortal e está sempre em movimento. Então, essa alma aqui, explicitamente, ele está nos dizendo que a gente precisa necessariamente conhecer esse fluxo,
conhecer esse movimento e ter este autocontrole. Existe esse primeiro corcel, cavalo que ele está dizendo, que é o cavalo do pudor, muitas vezes amante da honra, ou seja, basta uma palavra, um discurso, e lembrando aqui que ele vai nos falar sobre o discurso, o livro está falando inclusive sobre o discurso, para que esse cavalo possa agir com sobriedade. Mas aí existem questões também, qual é o discurso? Qual é a palavra que a gente pode se perguntar? Não é qualquer discurso, qualquer palavra. Na sequência ele vai nos falar agora de um segundo cavalo, que ele é torto, disforme e que, diferente do primeiro que obedece a um discurso, a uma palavra, ele só obedece ao chicote, que também podemos nos questionar, por exemplo, né? Mas quanto de força, né? Quando que eu devo chicotear, né? Qual é a palavra, por exemplo, que eu tenho que usar no outro caso? E aí, através desse jogo aqui que ele está nos apresentando, né? A gente vai verificando, por exemplo, quais são os nossos comportamentos que nos encorajam, quais são as coisas que nos dão comando interno, né? Vamos continuar amanhã, então, se Deus quiser. Bye, bye.